O nosso Deus é um Deus de livramento. Ele nos livra daquilo que até mesmo os nossos olhos não veem, daquilo que o nosso coração não consegue conhecer e entender. Isso porque Ele não é um Deus que gosta de se gabar. Ele nos livra das nossas próprias escolhas erradas, das nossas precipitações. Amém? Pela segunda vez, os discípulos se acharam no meio do mar da Galileia, envoltos em uma tempestade. Na primeira vez, Jesus estava lá, dormindo na proa do barco. Ele se levanta e acalma a tempestade e acalma as ondas. Dessa vez, eles estavam sozinhos. E isso significando que as lutas e as tribulações vão ser uma constante em nossas vidas. Não pense você que a vida do filho e da filha de Deus vai ser sempre aquela tranquilidade, né? Aquele marasmo, aquela bonança. Muitas vezes nós vamos nos ver envoltos em lutas. Mas veja bem, vai chegar um momento em que aquela tempestade na sua vida, ela não vai passar de uma brisa suave, porque a tua fé vai estar já em um grau tão firmado no Senhor, que você já não vai olhar para as lutas. Aquelas palavras duras que te feriam já não vão mais te machucar. Aquela luta financeira, na saúde ou por causa de alguém do meio da tua casa, já não vai mais te machucar, porque tu vai estar firmada no Senhor. Amém? Quando os discípulos olharam, eles viram um homem caminhando sobre as águas, no meio daquela tempestade. E eles se desesperaram de tal forma que começaram a gritar: é um fantasma. E Jesus, para acalmá-los, disse: olha, não tem mais, sou eu. E Pedro, na sua precipitação, vira e diz assim: Senhor, se és tu mesmo, deixa eu ir até ti. E Jesus disse: vem. Muitas vezes, nas nossas vidas, nós vamos tomar atitudes precipitadas, mas o Senhor, pela sua bondade, vai nos livrar de nós mesmos, vai nos guardar, até mesmo de nós mesmos. Pedro colocou o primeiro pé nas águas e se firmou, e o segundo, e o terceiro começou a andar na direção do Senhor. Mas ele pega e vai e começa a dar ouvidos para a tempestade. Ele olha para aquele mar revolto e dá ouvidos para a tempestade. E nesse momento ele começa a se desesperar. E a fé dele começa a sumir, ele começa a afundar ali. E um homem que nasceu dentro das águas, que sabia nadar, começa a se desesperar e dizer: mestre, me ajuda que eu estou me afogando. E Jesus vai lá, estende a mão e tira ele. E diz a ele: homem de pouca fé, por que duvidastes? Quando nós nos vemos no meio da tempestade, o Senhor vai estar ali, sempre com os olhos fitados em nós. E se nós continuarmos olhando somente para Ele, nós vamos nos manter firmes. Mas no momento em que você se distrair e você olhar para qualquer coisa que não seja a tua fé, que não seja a tua confiança no Senhor, você vai começar a afundar. Dê ouvidos à voz de Deus e você sempre vai estar seguro no Senhor. Eu recordo que lá por 2004, 2005, eu lembro que havia uma irmã que era nova convertida no Senhor. Ela morava nessa época ali no Centro Parque, no Burtizal, e um grupo de irmãs do ciclo de oração começou a fazer uma campanha de oração às 5 da manhã, para que ela fosse curada do câncer que ela tinha na garganta. E eu fiquei sabendo daquela oração e comecei a ir. Eu saía 4 horas da manhã ali do Perpétuo Socorro, 5 horas da manhã eu estava lá no Burtizal, lá no Centro Parque. E eu era o único homem ali no meio daquela oração, mas eu me sentia bem ali, em estar com as irmãs, buscando a Deus pela cura da irmã. E eu lembro que naquela época foi uma campanha de 21 dias e Deus curou aquela irmã. Ela foi para Belém e chegou lá, fez a primeira biópsia, não atestou nada. Os médicos mandaram refazer a segunda e até mesmo um terceiro exame, e Deus confirmou ali a cura daquela irmã. Mas eu lembro que no 7º dia, mais ou menos no 7º dia daquela campanha, uma das irmãs trouxe um rapaz. Ele aparentava ter mais ou menos uns 30 anos para participar daquela oração. E o nome dele era Jeová. E ele sentou do meu lado, porque ele era o único homem ali. E no momento que ele sentou do meu lado, o Senhor me deu aquele entendimento de que havia um espírito de morte envolvendo a vida daquele rapaz e tentando cirandar ele, tragar a vida dele. Satanás queria levá-lo, tragar a vida dele. E a gente orou ali. E antes que ele fosse embora, eu chamei ele à parte e disse: olha, eu tenho uma palavra de Deus para ti. O Senhor pede que eu te diga que tu pegue tudo que tu tem e vai-te embora daqui, dessa cidade. Eu não sei se você tem parentes fora daqui,
mas leva tudo que tu tem, vai-te embora e não olha para trás, porque o inimigo quer tragar a tua vida. E ele virou para mim e falou assim, olha, é um pouco difícil eu fazer isso agora. Eu tenho minha lojinha de autopeças ali, a minha oficina de bicicleta, ali no Jardim Felicidade, e dar ouvidos para a voz de uma pessoa que eu estou ouvindo pela primeira vez é um pouco difícil. Eu acho que você deve entender, né, a minha situação. Eu digo, não, eu até entendo você, que seja estranho você largar tudo que você tem aqui para ouvir a voz de uma pessoa que você não conheça, mas tenha certeza que essa é a voz de Deus, não é a minha. Pega tudo que tu tem e vai-te embora e não olha para trás. Ele somente olhou para mim e foi embora. Eu recordo que uns 6, 7 meses depois dessa situação, aquela irmã que levou aquele rapaz naquela oração chega comigo e diz assim, irmão Eric, você lembra daquele rapaz que eu levei naquela oração, naquele dia? Eu digo, sim, eu lembro, eu recordo. Pois um dia ele estava na oficina de bicicleta dele, parou ali uma moto. O garupa da moto desceu e descarregou um revólver inteiro em cima dele. Deu 7 tiros nele ali. Eu acredito que alguns poucos dias depois daquela oração isso aconteceu, irmão Eric. Ele deu 7 tiros naquele rapaz ali e foi embora. E aquele rapaz foi se arrastando até o meio do asfalto. Se ajoelhou ali, levantou as mãos para os céus e diz, Deus, se tu me livrares, eu te servirei até o último dia da minha vida. E caiu ali, desacordado. E levaram ele para o hospital, levaram ele para a UTI. Eu lembro, irmão Eric, que eu cheguei no hospital e vi o médico cortando a camisa dele. Ela estava ali toda furada que nem um paneiro, toda furada de bala. E os médicos disseram, olha, foi Deus na vida desse rapaz, porque nenhuma bala atingiu nenhum órgão vital dele. E ele ficou ali uns 2, 3 meses na UTI, saiu. E quando ele conseguiu falar, e a irmã foi visitá-lo, a primeira coisa que ele disse para a irmã foi, olha, irmã Filomena, quando aquilo aconteceu, eu só lembrei daquela palavra daquele irmão. Eu só lembrei de que eu não dei ouvidos à voz do Senhor. Que eu ouvi a voz daquele rapaz, mas não aceitei aquela palavra no meu coração. Eu não quis deixar tudo de lado. Mas Deus me deu uma segunda chance agora. E eu vou me embora. Assim que eu sair desse hospital, vou pegar tudo que eu tenho e vou falar como Deus falou por ele. Eu vou me embora e não vou olhar para trás. Amém? Deus, Ele é o Deus de todo livramento. Ele nos livra até mesmo das nossas escolhas erradas. Aquele rapaz não deu ouvido para a voz do Senhor naquele momento, porque ele achou aquilo muito ilógico, sem sentido. Mas quando Deus quer falar aos nossos corações, a gente sabe que é Deus que fala. Amém? A gente tem a prova de que é o Senhor que fala conosco. Ele é tão bom que Ele nos livra, até mesmo das nossas escolhas erradas. Então, entrega sempre, todos os dias, a tua vida para o Senhor. E acredita que Ele dirige os teus passos. Acredita que Deus, Ele sempre vai estar te guardando. Amém? Ele vai estar sempre reservando para a tua vida um melhor. E creia que se vier alguma frustração, se vier alguma porta fechada, se vier algum não na tua vida, é porque Deus está te livrando. Ele está te guardando e reservando para ti algo muito melhor e maior. Que Deus abençoe a tua vida com esta palavra. Amém? Se firme no Senhor e confie que Deus, na tua vida, sempre vai ser um Deus de todo livramento. Em nome de Jesus.